Saudações fraternas a todos vocês, da matéria e do plano espiritual. É uma alegria sempre estar com vocês e tratar de temas tão sensíveis às nossas jornadas aumentam a nossa responsabilidade como espíritos necessitados. Porque tratar de um assunto como esse, a fé, eu costumo sempre dizer, uma palavra tão pequenina no vocábulo terreno, mas tão intensa em nossas trajetórias não é simples. Então, nós pedimos todo o amparo da espiritualidade amiga e que os nossos corações compreendam como será os nossos passos a partir de então, dos esclarecimentos evangélicos, neste entendimento da fé, neste contexto da família e na esperança que vai se acendendo gradativamente em nossos corações quando temos fé. Então, nós lembramos de Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, onde Paulo já nos mostrava: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, Paulo já nos mostra nessa fala, que a preocupação com a nossa família precisa ser algo muito importante para nós. E se nós não temos o cuidado com a nossa família, com os nossos, e aí ele fala os nossos, que significa não só a família consanguínea, mas a família espiritual, nega a fé. E quando nós vamos rememorar o que é fé, fé significa, pelo latim, fidelidade. Então, nós negamos uma fidelidade à paternidade de Deus, porque somos filhos de um mesmo Pai, quando nós não conseguimos sequer estender os cuidados com aqueles que estão mais próximos de nós nessa escola de almas. Isso é o raciocínio que o Espiritismo nos traz. E é importante, quando nós falamos da fé, claro que nós vamos lembrar sempre do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo como base para esse assunto. Mas nós trouxemos também o diálogo espiritual de outros companheiros. Emmanuel, nós trouxemos também Humberto de Campos, e vocês vão se lembrando, à medida que nós formos conversando, de outros companheiros, de outras obras sérias, onde de alguma forma nós entendemos o que é a fé e entendemos os caminhos da família. Então, a primeira lembrança que nós vamos juntos fazer está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20, que é aquela história que eu vou lembrar na íntegra de um pai que pede ajuda a Jesus para o seu filho, e naquele momento Jesus traduz conceitualmente a fé como sendo do tamanho de um grão de mostarda. Foi um dos primeiros momentos onde Jesus didaticamente trouxe o conceito de fé, como ele fazia usando dos recursos das parábolas. E por várias outras vezes ele trouxe: vai que a tua fé te curou e não tornes a pecar. Nós já sabemos disso. Mas esse assunto do Pai nos interessa muito hoje porque ele acende em nós o contexto do estudo. Porque esse pai tinha esperança de que esse filho pudesse ser liberto. Mas era uma esperança que só foi resgatada quando ele buscou Jesus. Porque ele coloca, quando Mateus, por Jesus, quando ele veio ao encontro do povo, Jesus, um homem se lhe aproximou. E lançando-se de joelhos, olha a postura desse pai, ele cai de joelhos aos pés de Jesus, mostrando realmente a fragilidade e a postura de um ser que reconhece a sua inferioridade moral, humana, diante do Cristo. Um pai que demonstra na própria atitude de se ajoelhar a humildade. E ele pede: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático. E ele discorre sobre o que acontece com aquela criatura. Sofre muito, cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água.
mostrando os extremos de uma falta de lucidez espiritual, de uma criatura que estava com grandes perturbações, e podemos entender à luz do Espiritismo, não só emocionais, mas também espirituais, cuja atividade na terra, socorro na terra, meios de ajuda na terra não estavam bastando. Ninguém conseguia ajudar aquela criatura. E aí o homem ainda diz: apresentei-o aos teus discípulos, ou seja, ele buscou a ajuda dos discípulos, mas os discípulos não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula, incrédula é não crer, ó raça que não crê e depravada. Olha, uma outra palavra importante. Depravada, lançando que esta criatura, que esta humanidade, que aqueles seres carregavam consigo muitas mazelas morais. Até quando estarei convosco? Ele perguntou. E não foi para o Pai, e não foi para a multidão, foi para os discípulos, que eram os mais próximos. Até quando vos sofrerei? Aí ele volta a pergunta para o povo. Trazei-me aqui esse menino. Olha o ato de confiança. Traz esse menino aqui. Ele em nenhum momento vacilou. Será? O que que acontece? Discorre mais sobre isso, pai. Traz-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, e nós sabemos que o demônio significa hoje as perturbações espirituais, pela luz da doutrina, este saiu do menino que no mesmo instante, na mesma hora, ficou são. E daí em seguida os discípulos começaram a se questionar e perguntaram: por que nós não podemos curar, expulsar, ajudar, resolver essa situação? Porque nós não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Incredulidade dos discípulos? Como é que pode? Que foi a primeira família espiritual representada nos ensinamentos de Jesus para nós, os mais próximos, incrédulos. E aí Jesus encerra: pois em verdade vos digo, e todas as vezes que nós percebermos esta palavra de Jesus em verdade, em todos os ensinamentos, é porque ele estava realmente mostrando uma nova lei celestial, em verdade, verdade dos céus. Eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí nós vamos revisitando qual é o tamanho de um grão de mostarda. Direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada, olha, nada vos seria impossível. Ele não disse quase nada, ele disse que se nós tivermos esta fé do tamanho de um grão de mostarda, nada, nada nos vai ser impossível. E por que que nós trouxemos esta passagem? Porque tem outras passagens da mulher hemorroísa, do homem paraplégico que teve a intercessão pelos amigos, que desceu pelo telhado e outras tantas. Porque nós queríamos trazer para este momento um aspecto de uma intercessão familiar, um pai que pede por um filho. E nós queríamos juntos, agora, entendermos o que que é a nossa fé em família. E agora a gente vai perguntando para os nossos corações. A fé, se nós buscarmos no dicionário, nos vocábulos terrenos, nós vamos alinhar o significado dela muito com crenças em dogmas religiosos, em dogmas particulares, em alguma coisa que alguém nos disse que é importante. Olha, a fé cega e a gente nem raciocinou sobre. Porque a fé, para nós, ela foi apresentada por muitas crenças religiosas como uma condição para que nós pudéssemos acreditar em algo. Crença em dogmas. No entanto, o Espiritismo nos apresenta a fé, e aí nós vamos lá no capítulo 6 da obra Pensamento e Vida, Fé, de Emmanuel,
como sendo uma força, não é um dogma, uma força que todos nós temos, e essa força é diferente de um para outro. E nós guardamos esta condição em nossos sentimentos. Como que isso funciona? Independente das religiões que nós temos, das crenças em um bem eterno, mesmo que nós não nomeemos como crenças religiosas, nós temos a fé, nós temos essa força, todos nós temos. A diferença é que essa força que é guardada no nosso coração, ela vai se desenvolvendo, e aí o Espiritismo nos auxilia nesse processo, à medida que nós aliamos o entendimento dessa força com o uso do nosso raciocínio. Por que é que esse pai buscou os discípulos primeiro? Porque, naturalmente, sabendo que os discípulos caminhavam com Jesus, a confiança nele era nos discípulos, uma vez que talvez seria difícil encontrar Jesus no raciocínio dele. Mas não bastou, porque os discípulos, Jesus falara, não tinha essa força do tamanho de um grão de mostarda. Então, eles não conseguiram transportar as montanhas que foram os problemas vivenciados pela criança, pelo menino. Fé vacilante. E aí, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele vai com confiança, ele poderia ter desistido. Mas qual pai que não gostaria que o filho recebesse o amparo? Que amor é esse que nós não temos pela família, que nós deixamos relegado à margem? Então, nós temos força. Os nossos passos se encorajam. Nós vamos em busca. E Emmanuel nos diz também na obra O Consolador, através de uma pergunta a respeito da fé, para que a gente entenda como está a nossa fé. Emmanuel nos diz que ter esta fé, pensamento e vida, ele fala que é a força. Ter essa condição guardada no coração é ter a certeza de que a presença de Deus ultrapassa todos os nossos raciocínios ainda limitados. É ter o coração descansando na misericórdia de Deus. Então, a criatura que tem fé, ela repousa o coração na misericórdia de Deus. Ela confia que algo acontecerá. E aí nós podemos nos perguntar: ah, então ela confia que os milagres vão acontecer. Não é esse o raciocínio. Ela confia, ela repousa essa energia na realização divina, frente àquilo que ela pode alcançar, frente àquilo que Deus conhece e que reconhece ser o melhor a ele e que poderá lhe conceder se assim o for. Então, alcançar a fé, alcançar essa condição, como esse pai da passagem, eu creio, simplesmente dizendo eu creio, não basta. Nós precisamos ir ao encontro das situações com essa força, dizendo: eu sei que a misericórdia divina, que o bem eterno, não importa o nome que eu vou dar para o meu Pai Celestial, irá me trazer o amparo que eu preciso. E quando eu digo eu sei, automaticamente eu busco a resolução das circunstâncias, eu também alio a minha força a este entendimento de que tem algo muito maior que eu não consigo explicar com palavras terrenas, que vão mover comigo as montanhas da vida, e ao mesmo tempo eu me encontro acessível a todas as consequências desse dizer, eu sei. Então, existe uma diferença muito grande quando nós falamos que nós temos a fé
Cremos, acreditamos em alguma coisa que nos contaram. E quando nós vamos dizendo que nós sabemos que a força existe em nós e ela se alia às forças celestiais, para que juntas possam nos proporcionar caminhos mais amenos e despertar de novo a esperança em nossas trilhas evolutivas. E Emmanuel, ele traduz esse processo de dizer eu sei, nos falando que é uma expressão da confiança do ser que confia e enfrenta todas as lutas e problemas sendo amparado pela luz divina. Da criatura que busca Jesus como esse Pai, sabendo que ele é o Filho de Deus e que ele vai auxiliar de acordo com as possibilidades de cada um de nós em receber. Então, pode-se dizer, pode-se definir o que é fé. As nossas palavras terrenas ainda não conseguem definir o que é fé, porque fé é esta força muito individual, particular, que vai sendo movimentada em nós à medida que nós precisamos dar os nossos testemunhos. A fé ela não cresce, não se desenvolve sem as dores e provações e ciclos expiatórios. Por quê? Porque ela precisa de um catalisador. Ela precisa ser movimentada, acordada, desperta pela confiança que nós temos em Deus. E quem de nós desperta essa confiança, essa força nos momentos de pura alegria, pura benesses? Talvez alguns consigam, mas a maior parte de nós que estamos ainda em processos provacionais e expiatórios, precisamos vivenciar contextos que nos coloquem frente a frente com o desafio de despertar essa força e acordar em nós a confiança em Deus. Então, Emmanuel ainda nos traz uma pergunta. Isso seria a fé raciocinada. Sentir, questionar e entender o que acontece. Agora tem uma questão: será uma fé aqueles que acreditam sem raciocínio? Porque nós podemos dizer assim: eu tenho fé, porque me ensinaram a acreditar nos dogmas religiosos, eu nem questiono. Isso é fé? E a resposta é: acreditar é uma expressão de crença. Então, quando eu digo que eu acredito, eu estou tendo uma crença. E os meus valores legítimos da fé podem ser colocados em xeque quando? Quando eu não examino de forma minuciosa os caminhos que me levaram a acreditar naquela situação. Então, alguém disse para mim que a água ela é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Se eu não tivesse aprendido isso na escola, como é que seria essa fórmula química? Eu ia entender que, ok, eu administro isso intelectualmente. Mas quando eu vejo isso se transformando com a junção desses dois elementos, examinando minuciosamente que se eu acrescentar mais um pouco de oxigênio ou tirar mais um pouco de hidrogênio, vai dar confusão na história, não vai virar água mais? Examinando minuciosamente, eu começo a ter uma fé mais robusta. Agora, quando eu não examino as circunstâncias de forma minuciosa, eu caio no desfiladeiro de uma fé cega, de um absurdo. É o que acontece na maioria das situações que nós vivenciamos, nos ciclos de dores em família, de situações que nos levam ao desespero, onde nós olhamos os céus, nós todos, independente de sermos espíritas, e nós queremos a solução e a cura agora. Ou nós nos desesperamos, tais como crianças na infância espiritual, e nós exigimos que o plano maior nos conceda a solução daquele problema. Isso é fé cega. Isto é fé acreditando em Deus, mas acreditando que Ele, o Pai, vai fazer por nós. E na família, agora nós vamos entrar no ponto importante.
Nos ciclos de dores provacionais de convivências familiares, a própria doutrina espírita já nos mostra o quão minucioso nós precisamos ser na análise das circunstâncias que nem sempre nos favorecem. O quanto minucioso, o quanto analítico, o quanto precisamos usar a razão para que a gente entenda quais seriam os próximos passos nossos e qual seria o conteúdo, o teor das nossas orações ao pedir ajuda aos céus. Porque senão nós vamos continuar acreditando que os céus vão inferir no nosso livre-arbítrio, no da nossa família, e as coisas vão ser transportadas às montanhas pelos absurdos dos céus criados por nós, e não pela misericórdia divina atrelada à nossa capacidade também de agir por nós mesmos. E aí eu pergunto a cada um de nós, diante desses conceitos de fé, de força, de capacidade de raciocinarmos como usar essa força, como é que anda a nossa fé? A nossa fé, sem o contexto da família. Como é que anda essa relação com o plano espiritual, com Deus e no entendimento do Espiritismo? Ah, Carol, mas o Espiritismo fala-se que é uma fé raciocinada. Então a minha fé, estou respondendo por todos nós, é raciocinada. Que bom. Então agora vamos para a família. Então, se a minha fé é raciocinada, já é o que nós estamos fazendo aqui agora, nos escutando, pensando sobre esses assuntos, percebendo se faz sentido ou não, diante dos problemas em casa, diante das situações calamitosas em família. Como é que anda essa fé raciocinada? Só lembrando, para ajudar, que a fé raciocinada é aquela que tem por verdade, por base, o entendimento e o discernimento de todas as circunstâncias que lhes são apresentadas. É aquela que não tem medo de pensar, que raciocina, que pensa, porque ela não teme o progresso do conhecimento. Essa é a fé raciocinada. E a fé cega é aquela que nada examina, acredita em tudo que lhe é colocado, aceita tudo, sem controle. Como é que anda a minha fé raciocinada no âmbito da família? E Emmanuel nos responde. Emmanuel nos responde na obra Ideal Espírita. É uma obra muito interessante para depois quem quiser trazê-la consigo, que a fé, ela está presente em todos os elementos do universo, para que a gente consiga entender como é a nossa fé. Nós já paramos para pensar como as flores, os lírios nascem no campo? Os lírios não raciocinam, são seres da criação, mas eles não raciocinam. Como é que eles sabem a hora de fazer a floração ou não? Como é que eles se protegem do sol, se protegem da noite? Como é que é essa história? Se tiverem biólogos aí, conseguiriam nos responder tecnicamente. Mas numa visão simplista, como é que os pássaros? Olha, o Evangelho tem essa lição: observai os pássaros do céu. Como é que os passarinhos, que são seres irracionais, como é que eles organizam o processo familiar de proteger os seus pequenos? Como é que é isso? Como é que eles entendem, usando uma palavra do ser humano, do racional, que aquele ninho ali foi construído por eles e vai ficar protegido do sol, da ventania, a não ser que tenha uma tempestade muito torrencial, mas aí ele vai fazer de novo. Vai ali reconstruir. Como é que ele faz esse processo, sendo que ele não raciocina? Como é que é a água, lá na nascente, ela vai correndo, correndo, e de repente ela transborda
se junta a outras nascentes e forma uma grande correnteza, e daqui a pouco aquele pequeno riacho deságua no mar, no oceano. Como é que é esse trânsito? E Emmanuel nos fala que isso é fé em Deus, que a natureza nos ensina como é a confiança no bem eterno. E ela segue todo o seu fluxo sem o raciocínio, porque são seres que não raciocinam, mas fazendo o que tem que fazer naquilo que lhes compete, naquilo que elas vieram fazer. Então, se nós pararmos para observar os elementos da natureza, a árvore que é podada, como é que ela dá frutos de novo? Ela não foi podada? Ela vai dar frutos. Então, isso tudo são elementos, mecanismos da fé na condição evolutiva desses seres que são seres da criação. Agora, trazendo para nós, seres humanos, como é que nós vamos dar frutos, seguir trabalhando, animados, quando os flagelos da vida nos podam? Como é que nós vamos resgatar a capacidade de amar uma outra criatura, sendo que nós vivemos provavelmente a deserção de um companheiro ou companheira afetiva? Como é que nós vamos abrir os olhos amanhã, observando que a poltrona acabara de ficar vazia e nós saímos de uma despedida de um coração tão amigo, de uma mãe, de um pai, de um filho que partira para o plano espiritual, nos sentindo podados pelo luto. E nesta mesma obra, no capítulo 75, o instrumento, agora é Sheila. Sheila nos diz que o mecanismo da fé, ela está no ato da encarnação. Como é que nós vamos acreditar? Agora vamos lembrar um pouquinho, pelo menos instintivamente. Como é que nós vamos, lá no plano espiritual, perceber que a volta à matéria é campo salutar para a nossa evolução moral? Com que confiança? Ah, com a confiança na imortalidade da alma, nos testemunhos vivos que nos foram apresentados pela doutrina espírita de que existe a reencarnação, porque nós já entendemos isso no intelecto. Então, quando eu observo os mecanismos que o Espiritismo já me revelou, todos eles, nós vamos citar alguns aqui, são campos de estímulos para fazer essa força, essa fé ficar robusta. Porque se não existisse a encarnação, a pergunta agora é da matéria para o lado espiritual. Se não existisse a reencarnação, a imortalidade da alma, por que é que eu iria mover essa fé na misericórdia divina, na melhoria que eu tenho que ter na moral e não cair nos desfiladeiros criados por mim mesmo? Não existe vida além da matéria? Mas a reencarnação começa a me fazer olhar para dentro de casa com uma alegria de um instrumento que eu sou na convivência com aqueles que não são fáceis. Aí a minha fé começa a ser raciocinada. Aí eu começo, como diz Sheila, a me observar como um instrumento na matéria que precisa alavancar esta força para lidar com todas as podas, usando o exemplo da árvore, que talvez dificultem, no primeiro momento, os frutos que eu preciso dar. O esposo de trato difícil. Ali pode ser a companheira de presença desagradável. No quarto, acolá, o filho rebelde. Ali, na rua, a filha inconsequente. Nos âmbitos da sociedade, o amigo que não nos compreende. O chefe áspero, o subalterno, distraído, intransigente. Situações inúmeras
onde nós vamos observando as convivências e somente o processo do entendimento da fé raciocinada pela reencarnação nos faz olhar aquelas criaturas e com muita fé dizer a nós: se o esposo é de trato difícil, se a filha caiu nas delinquências, na inconsequência, se a rebeldia assolou o pequeno, se a maldade, se as podas difícil pelos machados da vida estão assolando o meu lar, não importa eu ficar rememorando o que foi, porque o que foi, foi, véu do esquecimento. Mas como eu vou usar o meu instrumento na matéria para transformar ou transportar essas montanhas, inúmeras, solicitadas por mim, com a fé vacilante ou com a fé fortalecida, raciocinada? Com a fé raciocinada. Porque se eu não entendesse e não compreendesse a transitoriedade da matéria e a imortalidade da alma, e que essa volta, esses encontros e reencontros reencarnatórios são oportunidades que precisam ser aproveitadas, eu não conseguiria despertar a minha fé. Então, Sheila completa: silencia, aproveita e segue adiante. Silencia as sombras que carregas. Observa, raciocina no uso da tua fé, a responsabilidade que tens e pergunta: o que podes fazer para remover essas montanhas? E nesse sentido, nós temos também o nosso Emmanuel de novo, nos falando no capítulo Algo de Nós, que é o capítulo que está no livro Busque e Acharás, sobre as tribulações. E quando eu vivencio, nós falamos das relações. Tribulações, o que são tribulações? Situações muito aflitivas em família. Situações que, num primeiro momento, dá uma sensação de que ela vai ser arrasadora. A gente observa e fala: meu Deus, e agora? Não é simplesmente um problema mais fácil da matemática, 2 e 2 são 4. É uma equação mais complexa. O que nós vamos fazer? E Emmanuel resgata de novo os recursos da fé. Observa em si os meios precisos que você já tem, que nós temos, meios, recursos, para ser o ponto de amparo, o ponto de compreensão no reduto doméstico. Daí eu me lembrei de Paulo, quando estava nos derradeiros momentos, Paulo de Tarso, e os amigos começaram a chorar, porque ele ia morrer. Ele já estava passando por vários flagelos ali na divulgação, no amparo, né, do cristianismo. E ele falara já, anunciara como Jesus que seriam os derradeiros momentos. A tribulação arrasadora viria, porque a morte seria cruel. E os amigos começaram a chorar, assim como cada um de nós. Se nós formos contar agora algumas tribulações, talvez nós vamos chorar. E Paulo disse: calem-se, eu não quero que chores comigo. Porque se chorares comigo, o desânimo virá. Eu preciso que sigas comigo para o momento que vai acontecer com a alegria cristã. Tendes bom ânimo. Então, Emmanuel nos fala que meios nós podemos encontrar para despertar a fé na criatura da família, naquele coração próximo que vive o desalento. Ah, Carol, mas eu também vivo o desalento naquele momento. Eu não conto, eu vou chorar também. Ah, então nós temos a fé menor que um grão de mostarda, quase invisível e vacilante, porque com o entendimento do Espiritismo, que consola e esclarece, nós não temos meios nenhum para ser compreensão e amparo no reduto doméstico, nenhum meio.
nem uma obra que nós podemos abrir, nem o evangelho que nós vamos, ao invés de chorar, dizer: Ivone, vamos abrir o evangelho agora, juntas, porque não é de lágrimas que as páginas serão sorvidas. Vamos escutar os espíritos a trazer alegria em meio a tanto desalento. E Emmanuel coloca que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, todos, no regime de vinculação que nós temos uns para com os outros na orbe terrestre, todos nós, da matéria e do plano espiritual, observamos grandes transformações, grandes tribulações, porque não vamos pensar que as dores nos assolam só aqui. As tribulações que assolam cada reduto doméstico reverberam no plano espiritual. Porque se elas fazem parte de todo um pacote encarnatório, lá estão os nossos protetores espirituais, apreensivos também pelas tribulações que nós pedimos viver, para viver, e orando para que a gente não caia. Então, essas tribulações reverberam também lá. Talvez a forma com que eles vão sentir, pela superioridade moral, pelo entendimento das questões além-terra, sejam diferentes das nossas, porque somos ainda frágeis por demais. Mas eles também percebem, sentem as nossas agruras, porque se fossem diferentes, não seriam os nossos protetores. Mas não se desesperam como nós, porque a força que eles têm já desperta no raciocínio de que, não, eles pediram. Eles estavam corajosos. Então nós vamos orar para que os fluidos benéficos se acheguem a eles e eles não sucumbam. Eles movem a sua fé para trazer-nos a esperança. E nós, uns para com os outros? Será que, Emmanuel pergunta e coloca a resposta, nós temos uma pequena parcela de serviço uns para com os outros, acrescentando algo de bom no processo evolutivo de quem está conosco? O Rafa, com a pequena Olívia, diante de todo o crescimento de uma criança pequenina e das tribulações que ela vai viver, mas Carol, a mãe, a família, em alguns momentos ela terá que viver, mas a família já vai, com o entendimento da fé raciocinada, Rafa, me perdoe dar o exemplo, ela vai trazer a este espírito recursos, meios para que esse espírito vá aprendendo a despertar em si a própria fé que ele carrega. Gente, isso é nos reconhecermos como todos irmanados, conectados, no mesmo sentido da família universal. E aí nós vamos caminhando para um outro entendimento de como a fé agora já muda a sua categoria de quando se achegar às revelações anteriores. Todos nós, espíritas ou não, já provavelmente ouvimos falar de Abraão. Já ouviram falar de Abraão, da Terra Prometida? Tem uma passagem na obra Estudando o Evangelho de Martins Peralva que ele retrata, Martins Peralva, a diferença do homem velho, da humanidade do antes e da humanidade do agora no que tange à fé. Ela chama-se Razão e Fé, esse capítulo 34. E aí vocês se lembram que Abraão, olha um outro pai, escuta de Yahvé que ele precisa levar o filho ao sacrifício, ao holocausto, para que ele tenha condições de seguir e levar a humanidade, que era um grupo muito maior, para a terra prometida. Sendo simplista na interpretação, todos devem ter ouvido falar sobre isso. E no momento onde ele estava levando o filho ao holocausto, ele iria sacrificar o filho, as vozes do céu se achegam a ele, olha a fé cega, e diz: Abraão, tua fé já foi provada, pare. Então, se ele não tivesse escutado isso, ele ia sacrificar o filho. E ele para. E aí, depois de um longo tempo, nós temos vários exemplos de mártires que provaram a sua fé diante do cristianismo, mas teve um deles que já lançou a fé raciocinada, antes mesmo do espiritismo surgir, que foi Estevão.
Lembram do Estevão? Nós lembramos muito do Paulo. Agora, obra Paulo e Estevão, de Emmanuel. Chico Xavier nos traduz, mas Martins Peralva nos lembra uma característica de Estevão. Também passou por todo o sacrifício por ser cristão e foi levado à morte por Saulo. Naquele derradeiro momento, Estevão estava ensanguentado, mas ele estava com a conduta moral inundado do amor evangélico, da fé raciocinada. Pedrejado, ele havia sido, sentenciado à morte, o corpo dilacerado, o semblante sereno, espiritual. E ele desperta para todos aqueles que estavam ao lado dele, para sua irmã, para o seu cunhado, que levara ele àquela situação, o exemplo da fé. E naquele momento ele diz, olhando para Jesus, que olhava, Jesus olhava, segundo Martins Peralva, amargurado para Saulo, palavras terrenas, mas Jesus provavelmente estava muito triste com, né? Digamos assim, com Saulo, e ele diz a Jesus, Estevão conversa com Jesus, Senhor, não lhe imputes este pecado. Lembrando do que Jesus nos ensinara, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando a irmã Abigail chega, olha a família e a esperança. E a irmã Abigail diz: Estevão, este era o meu noivo. Apresenta o noivo naquele momento. E ele diz: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho um irmão. Olha a fé. Tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, porque defendeu Moisés até o fim. E a sua bondade e generosidade vai se estender ao Cristo com o mesmo fervor. Eu acredito. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Já resgatando em Abigail esta orientação, perdoa, confia que ele vai se transformar. Sede fiel, seja amorosa com ele. E aí ele finaliza que a fé, em todas as circunstâncias, ela simboliza para nós o uso da razão. Porque a fé, ela precisa passar pelo crivo da razão, ela tem que ser iluminada pela razão. Mas a razão, ela vai sublimando a fé. Porque quando a gente passa a fé pelo crivo da análise, a razão, ela vai sendo colocada em alinhamento com as nossas emoções e ambas andam juntas. Esta é a fé para a humanidade. Esta é a fé que vai despertar a esperança não nas paredes só do nosso reduto doméstico, onde nós precisamos desempenhar deveres justos, de reajustes morais. Esta é a fé que representa o futuro da humanidade. Quando nós observarmos, caminhando para o nosso encerramento, as diversas circunstâncias que nós vivenciamos, os chamados, os testemunhos que nós temos, e nós relembrarmos esta postura não só de Estevão, nós citamos Estevão, mas de tantos outros, de como é que o raciocínio traz o perdão, de como é que o raciocínio se compadece com a condição evolutiva do outro, de como é que o raciocínio olha aos céus e pede aos céus misericórdia para que a gente cumpra os justos deveres, a esperança já está acesa em nós. E nós encerramos com uma outra fé religiosa, que nós já conhecemos, que está nas relações familiares, que é muito comentada, mas às vezes pouco sentida. A fé do próprio Evangelho em casa. Todos nós já sabemos a importância do Evangelho no lar, no intelecto,
Mas é através desta porta que se abre o evangelho no lar, o culto no lar para outras crenças, não importa os nomes terrenos. Mas é esta possibilidade de abrir as portas a Jesus que solidifica no reduto doméstico a união, a vivência, a paz. Porque são nesses momentos que nós temos a oportunidade de, através de mensagens edificantes, fortalecer os nossos passos, animar as nossas condutas e alinhar pontos importantes para que a família siga com mais brandura. É chamar Jesus para dentro de casa. Existe instrumento maior do que o Evangelho, feito não no automatismo da vida, mas na sensibilidade, no entendimento dos reais motivos pelos quais ele acende em nós a esperança? Não existe recurso nenhum, porque esse recurso traz Jesus para dentro de casa. Então, esta é a fé nas relações, esta é a força que nós vamos resgatando diuturnamente, e esta é a esperança que traz aos nossos passos a vontade de seguir. Porque, como Estevão disse, a família que fica não é a família que somente os laços do sangue nos une, mas a família que o Espírito congrega a nós por todas as resoluções que nós já fizemos na moral. Que Jesus nos abençoe. Estamos disponíveis para perguntas, para outros pontos. Rafa, fique à vontade. Muito obrigado, Carol, pela excelente palestra. Nós temos algumas perguntinhas aqui que a gente vai tentar fazer. A primeira é: posso entender fé, então, como uma força movida pelo conhecimento e, por consequência, sempre em construção, sempre em refazimento? Sim, fé é uma força que todos nós temos. Construímos a fé à medida que vamos caminhando na nossa trajetória evolutiva. Por isso que no início nós comentamos que as dores, as tribulações, geralmente são bons instrumentos, bons mecanismos para despertar essa força. E chegará um momento, quando já estivermos em condições mais puras e brandas, que não vamos precisar mais de tribulações para despertar essa força. Mas a gratidão, no verdadeiro sentido de dar graças, vai fazer essa força ficar vívida em nós e não vacilante como ela ainda é. Por hora ela vacila, a dor nos bate a porta e ela acorda. Mas chegará um momento que a dor não vai precisar bater e essa força vai ser o nosso catalisador constante. Momento esse onde nós vamos acabar descendo talvez à terra ou dos céus, ajudando aqueles que ainda não a têm, para que eles construam também gradativamente. Então a força é é uma força que constrói-se, a fé. Muito obrigado. Essa próxima pergunta é um pouco delicada, mas muito importante. Como perceber o limite entre manter esperança na mudança e manter-se numa relação tóxica em família? Muito bem. Então, nós temos que, primeiro, linguagem terrena, entender o que que é tóxico. E daí não tem como a gente não lembrar, né, Ivone, do nosso irmão, companheiro de doutrina Paulo. Tóxico, às vezes, somos nós. Problemáticos, alfinetinhos, eu chamo de alfinetinhos, Ivone, na vida do outro. Mas existem situações, à luz da ciência da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, que a gente precisa analisar com muito critério. Qual é o nosso termômetro? Respondendo, se aquela relação, depois que eu faço uma autoanálise e percebo que eu não sou o catalisador de todo esse complicativo com o outro, e realmente eu estou numa cadeira de vítima, e estou ferindo a minha integridade física e mental, segurança física e mental, existe todo o aparato terreno, até mesmo a justiça terrena, para que eu me proteja.
e eu consiga me distanciar para que um mal maior não seja feito. Mas se eu analisar capítulo 5 de O Evangelho, no item 4, causas atuais das aflições, que nas bem-aventuranças das aflições que eu tenho, eu interrogo friamente a minha consciência, os meus sentimentos, e sem dizer a ninguém, mas no silêncio da minha alma, eu percebo que talvez eu tenha tido uma palavra, uma atitude, alguma situação que eu possa ter mobilizado o complicativo nessa relação e que eu já tenho também o mínimo de esclarecimento da boa nova, eu posso ser o agente de mudança, desde que isso sirva para o meu reajuste moral com a criatura e para um bem maior. Mas, de novo, se o complicativo fere a minha segurança física, mental, da minha família, dos meus filhos, a ponto de Emmanuel usa mutilar psiquicamente aquelas criaturas, é hora de repensarmos, tomarmos as decisões amparados em todas as questões terrenas, sem vinganças, comprometimentos velados com a lei divina. Porque às vezes nós vamos trazer essa resposta e a gente fica se mentalizando. Agora vai lá. Agora eu vou, pela justiça da terra, promover uma grande vingança. Opa, a consciência já está ali, com todas as linhas declaradas da lei divina. Eu vou me distanciar para não provocar um mal maior. Mas se eu me distanciando continuo nas guerras de formas sofisticadas, então, estamos ambos nas cadeiras dos verdugos. É muito importante essa pergunta, extremamente. Não sei se eu respondi, tá? Se não, pode completar ela aí, quem quiser. Fique à vontade, Rafa. Muito obrigado, Carol. Que exercícios posso fazer para alimentar esperanças em mim, para esperar o tempo do outro? Bom, esperar o tempo do outro, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta para a gente responder juntos. Seria esperar que o outro mude? Se a resposta for sim, eu já vou dizer um ponto importante. Se esse outro for uma criança, um pequeno que está ainda sob a minha tutela, cabe a mim auxiliá-lo à mudança, aparando as arestas necessárias e lançando sementes importantes, até determinada faixa etária. Mas se esse outro é um adulto, um companheiro, alguém que está do meu lado no âmbito familiar, que já consegue assumir as suas próprias decisões no uso do livre-arbítrio, a criatura só muda se ela quiser. Então eu não posso depositar a minha esperança e a minha possibilidade de condição evolutiva na mudança do outro. Não posso. Eu posso esperar, orar para que o outro tenha todo o amparo do plano espiritual e o despertar que vai ser dele, para que ele mude. E enquanto isso, eu estou fazendo um quê com a minha jornada? Estou aguardando na esperança e na inércia de mim mesma? É muito sutil esse trânsito, esse caminho, porque às vezes a gente espera o outro para a nossa jornada de evolução, e aí a gente vai para o plano espiritual, e quando nós vamos rever o nosso contrato encarnatório, a gente vai perceber que perdemos um bom tempo cuidando do planejamento da criatura e esperando a esperança que ele mudasse, e do nosso nós não o fizemos. Então, a esperança que nós estamos tratando aqui é no sentido de esperar que o outro mude, se ele assim o quiser e esperança que os céus nos dão todo o amparo para que a gente mude também com as nossas próprias ações, porque os céus não vão nos dar o amparo se nós não fizermos a nossa parte. Vai que a tua fé te curou e não tornes a pecar. É uma mudança de atitude mental. Aí sim, a esperança é válida no sentido saudável. É isso, Rafa. Obrigado, Carol. E a nossa última perguntinha da noite: como cultivar relações saudáveis em tempos de redes sociais e imediatismo?
Eu gosto muito dessas perguntas tecnológicas, apesar do Rafa, da turma aí da comunicação do SESC, achar que eu não sou tecnológica, viu, gente? Sou aqui do livro ainda, rabiscado. O que que acontece, né, Ivone? Também Ivone, adoro. A rede social é muito bom. Nós temos um centro espírita sem fronteiras, é um centro 100% virtual. Estou aprendendo a me familiarizar. Agradeçamos aos céus o progresso na Terra. No entanto, eu ando muito reflexiva sobre isso, Rafa, que é essa perguntinha. O que é que eu estou fazendo com todo o alimento que a rede social me dá? Então, a rede social me faz vislumbrar a vida do outro, assim como quando ela não existia, eu vislumbrava a vida do vizinho e entrava na maledicência. A rede social traz para o meu campo doméstico, em casa, algumas comparações rápidas de vidas ilusórias, porque tem aquela historinha, né? Expectativa, realidade. Já decorei aí na rede social. E começa a trazer dentro de mim situações complexas de desarvoro, a minha vida não é o que ela precisava ou deveria ser, de desânimo, de me encontrar rodeada também por fluidos e jogos espirituais que se conectam com todo esse alimento tecnológico que eu abro as portas da minha casa para que ele chegue. E aí eu me pergunto, aí a pergunta é para mim, para todos nós. A forma com que eu vou administrar toda essa tecnologia vai dizer muito também desse raciocínio que eu vou ter e na forma que eu vou conduzir as minhas relações em casa. Porque nós já sabemos que ela precisa ser usada assim como todo instrumento do progresso, todo material, para o bem. Se ela assim for usada, como está acontecendo aqui hoje, quem diria que nós estaríamos juntos em diversas regiões geográficas, em diversos fusos horários? É um alimento saudável para a nossa evolução. É um catalisador para a nossa fé de que sim, nós estamos juntos aqui virtualmente. Eu não imaginava isso há 10 anos atrás. Agora, para o mal, para situações de maior equívoco com a lei divina, ela também nos alimenta com muitas questões complicadas. Porque é pela rede social que nós vamos entendendo como é que vai ser a dinâmica também com a nossa família. E aí eu me pergunto, será que a rede social tem tanto conteúdo edificante que me ajude a trazer em casa esses recursos que nós estamos conversando hoje? De maior esperança, de fé, de ajustes morais, de perdão das ofensas, de não julgamento? Se vocês me disserem que a rede social, o progresso tecnológico consegue, ok, a ciência se curva à moral, porque eu sei que não consegue. Ainda. É isso, Rafa. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pelas respostas às perguntas, pela palestra tão edificante, por tanta inspiração. Antes da gente terminar, eu só queria anunciar que na próxima semana nós teremos o Paulo Lodge, vai voltar aqui para falar com a gente. E o tema que ele vai trazer para a gente é Conhece-te a ti mesmo, transformação moral versus mudança de comportamento. Então, Carol, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado pela palestra, pelo seu tempo, por tanta inspiração que você trouxe aqui para a gente hoje. Foi muito, muito bom mesmo, de coração. Já temos aqui várias pessoas agradecendo também no chat. É bem. é- é- Sempre quando você fala aqui com a gente sempre sai com alguma coisinha nova para refletir. Muito obrigado. Então, se a gente puder terminar com considerações finais e uma prece, seria excelente. Muito obrigado. Rafa e amigos, tem uma leitura que eu vou sugerir a vocês. Ela é de dever de casa. A Ângela está trazendo dever de casa para o Blossom. É um dever de casa bom. Vocês conhecem, provavelmente, que é a consideração mais importante dessa noite, uma das mais, que está na obra Boa Nova, o capítulo Bom Ânimo, do nosso Bartolomeu. Boa Nova pelo Chico também. Então, Humberto de Campos nos fala, nesse entendimento do comportamento de Bartolomeu, com vários problemas na família, que nós precisamos mudar a nossa atitude mental.
Então, a partir do momento que nós mudarmos a forma com que nós vamos ver o outro, raciocinar sobre a conduta do outro, seja no mecanismo presencial, seja pela parte tecnológica, pelas redes sociais, não interessa os meios pelos quais os nossos corações se achegam ao outro. O que interessa é que nós precisamos mudar a nossa atitude mental em relação ao outro, para que a nossa fé seja mais fortalecida, para que o nosso olhar diante da condição do outro seja um olhar de maior compaixão e para que a gente não desanime, porque o desânimo é deixar a esperança adormecida. O desânimo é uma falta de coragem moral e é um desalento para com o Pai Celestial, porque Ele nos dera tantas oportunidades de estarmos aqui hoje, revisitando tantos ensinamentos, de encontrarmos com os nossos familiares, de termos essas relações em família. Então, quando nós não mudamos a nossa forma de olhar espiritualmente para o outro, de raciocinar sobre todos os contextos que nós vivenciamos à luz do Evangelho, nós desanimamos, ficamos desanimados, tristes. E nesse sentido, a gente perde a coragem. Perdendo a coragem, a gente perde a nossa trajetória evolutiva, porque a gente passa pelo processo de volta à pátria espiritual com esse mesmo sentimento de dever não cumprido. E para os espíritos superiores, Emmanuel nos diz, ele pergunta e os espíritos respondem no Consolador. Para os espíritos superiores, o maior tesouro espiritual, aquilo que realmente resgata a fé, acende a esperança, é o sentimento de dever cumprido. Então, Bartolomeu, ele muda a atitude mental, ele vai para o seu lar cheio de problemas, com uma outra postura mental, e esta nova postura é reflexo para aqueles que estão junto dele. No primeiro momento, eles se assustam e o criticam, mas ao passar dos dias, eles querem se aquecer por essa luz espiritual, por esse tesouro que Bartolomeu traz, que é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, a nossa consideração é essa, Rafa, que nós possamos ser a luz para aqueles que nos cercam, o exemplo para o rebanho, que está tão próximo de nós. Então, vamos orar, fechando os nossos olhos terrenos, e vamos agradecer profundamente a Deus, aos espíritos bondosos que estiveram conosco, aos nossos anjos de guarda e protetores espirituais por todos os ensinamentos da Boa Nova, pela alegria em espírito de juntos refletirmos sobre os ensinamentos do Pai, e com esse sentimento de gratidão, vamos encerrando o nosso momento juntos, pedindo que as bênçãos de cada reflexão, que o nosso comportamento, mudando a atitude mental, reverbere sobre as paredes dos nossos lares, acolhendo os corações de todos os irmãos que convivem conosco nesta escola de almas, a nossa família. Que eles sejam abençoados, que eles sejam pacificados em seus desafios mais particulares e que todas as nossas vinculações na terra, nos céus, os irmãos que nos escutam no agora, também sejam alcançados pela nossa mudança moral e pela confiança de que juntos reajustaremos os males que ainda nos causamos e seguiremos firmes na esperança de dias melhores. Graças a Deus lhe damos, Senhor, que assim seja.